Estratégia de investimento de longo prazo. Objetivo: a estratégia de investimento de longo prazo visa acumular riqueza ao longo do tempo, aproveitando o poder do crescimento composto e minimizando os efeitos da volatilidade do mercado no curto prazo. Horizonte de tempo: geralmente, o horizonte de tempo para investimentos de longo prazo é de 5 anos ou mais. Embora muitos investidores adotem uma abordagem de décadas, visando objetivos como aposentadoria ou educação dos filhos. Diversificação: os investidores de longo prazo geralmente adotam uma abordagem de diversificação, investindo em uma variedade de ativos, como ações, títulos, imóveis e commodities, para reduzir o risco geral do portfólio. Compra e manter: uma abordagem comum para investimentos de longo prazo é a estratégia de comprar e manter, onde os investidores compram ativos de qualidade e os mantêm por períodos prolongados, independentemente das flutuações de curto prazo no mercado. Reinvestimento de dividendos: investidores de longo prazo muitas vezes optam por reinvestir os dividendos recebidos de suas participações, aumentando ainda mais seu potencial de crescimento ao longo do tempo. Os investimentos de longo prazo mais comuns incluem uma variedade de opções que visam crescimento e preservação do capital ao longo de um período prolongado. Aqui estão alguns dos investimentos de longo prazo mais comuns. Ações: investir em ações significa comprar participações em empresas listadas na Bolsa de Valores. Ao longo do tempo, as ações têm o potencial de gerar retornos significativos, mas também estão sujeitas à volatilidade de curto prazo. Fundos de índice: ETFs. ETFs são fundos de investimento que rastreiam um índice específico do mercado, como o S&P 500. Eles oferecem exposição diversificada ao mercado de ações e podem ser uma opção de investimento de longo prazo com baixo custo. Títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa, como títulos do governo e corporativos, oferecem pagamentos de juros regulares e retorno do capital investido na data de vencimento. São considerados investimentos mais seguros em comparação com ações, embora geralmente ofereçam retornos mais baixos. Imóveis. Investir em imóveis, seja por meio da compra direta de propriedades ou de fundos de investimento imobiliário, FIIs, pode ser uma opção de longo prazo para gerar renda passiva e potencial valorização do capital. Fundos de pensão. Os fundos de pensão são planos de investimento de longo prazo oferecidos por empregadores ou entidades governamentais para ajudar os indivíduos a economizar para a aposentadoria. Planos de previdência privada. Os planos de previdência privada são outra opção para economizar para a aposentadoria e geralmente oferecem benefícios fiscais. Eles podem incluir opções de investimento em ações, renda fixa e outros ativos. Investimentos em educação. Economizar para a educação dos filhos por meio de planos de poupança educacional ou contas de custódia pode ser um investimento de longo prazo importante para garantir acesso a oportunidades educacionais no futuro. Investimentos em fundos de pensão e seguros de vida. Além dos fundos de pensão tradicionais, os seguros de vida com acumulação de valor em dinheiro também podem ser considerados investimentos de longo prazo, pois oferecem benefícios financeiros no futuro. Esses são apenas alguns dos investimentos de longo prazo mais comuns. E a escolha de opções de investimento específicas dependerá dos objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de tempo de cada investidor. Estratégia de investimento de curto prazo. Objetivo: a estratégia de investimento de curto prazo visa lucrar com as flutuações de curto prazo no mercado, aproveitando oportunidades de negociação de curto prazo. Horizonte de tempo: investimentos de curto prazo geralmente têm um horizonte de tempo de menos de um ano, podendo variar de alguns dias a alguns meses. Atenção ao timing: investidores de curto prazo frequentemente se concentram em analisar tendências de curto prazo, padrões gráficos e indicadores técnicos para tomar decisões de compra e venda. Alavancagem: investidores de curto prazo muitas vezes utilizam alavancagem, ou seja, investem com dinheiro emprestado para aumentar seus retornos potenciais. No entanto, isso também aumenta o risco de perdas significativas.
Negociação ativa. Investidores de curto prazo geralmente praticam uma abordagem de negociação mais ativa, comprando e vendendo ativos com frequência para aproveitar as oportunidades de curto prazo no mercado. Tanto as estratégias de investimento de longo prazo quanto as de curto prazo têm suas próprias vantagens e desvantagens. E a escolha entre elas depende dos objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de tempo do investido. Os investimentos de curto prazo mais comuns: certificados de depósito, CDs. CDs são produtos bancários que oferecem uma taxa de juros fixa em troca de deixar o dinheiro depositado por um período específico, geralmente variando de alguns meses a alguns anos. Eles são considerados seguros e oferecem retornos previsíveis. Tesouro Direto. Títulos públicos emitidos pelo governo federal, com diferentes prazos e tipos, como Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. Eles podem ser vendidos antecipadamente no mercado secundário, tornando-os uma opção relativamente líquida. Fundos de mercado monetário. Fundos de investimento que aplicam em títulos de curto prazo, como títulos do governo e do mercado interbancário. Eles oferecem liquidez diária e são considerados investimentos de baixo risco. Fundos de renda fixa. Fundos de investimento que aplicam em títulos de renda fixa, como títulos do governo, debêntures e certificados de depósito bancário, CDBs. Podem ser uma opção de curto prazo devido à liquidez e estabilidade dos ativos subjacentes. Conta poupança. Conta bancária que oferece liquidez imediata e é protegida pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC. Embora as taxas de juros sejam geralmente baixas, as contas poupança são populares devido à sua acessibilidade e segurança. Letras de crédito imobiliário, LCI, e letras de crédito do agronegócio, LCA. São títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para financiar o setor imobiliário e agrícola. Geralmente têm prazos de vencimento mais curtos e são isentos de imposto de renda para pessoa física. Fundos de investimento em curto prazo. Fundos de investimento que aplicam em uma variedade de ativos de curto prazo, como títulos públicos, títulos privados e instrumentos do mercado monetário. São conhecidos por sua liquidez e baixo risco. Fundos de depósito interfinanceiro. Fundos de investimento que aplicam principalmente em títulos públicos e títulos privados de baixo risco, como CDBs e letras de crédito. São uma opção de curto prazo devido à liquidez e estabilidade dos ativos subjacentes.